Oi, pessoal, meu nome é Cíntia, sou espiritualista e pesquisadora de karma tanto individual quanto coletivo. Meu nome é Fernando, eu também sou espiritualista e pesquisador da evolução consciencial, focado mais no indivíduo do que no coletivo, e ela mais no coletivo do que no indivíduo. E a gente se complementa nesses processos de estudo e pesquisa, né, da espiritualidade. Muito bom. E hoje a gente quer falar sobre forças ocultas, que envolve o assédio espiritual, que acaba atrapalhando e causando os grandes danos, sofrimentos e processos kármicos, né, da humanidade. E Assédios, obsessões e forças externas que não dependem só do nosso karma individual, que é o processo, por exemplo, da transição planetária que está acontecendo. Ou seja, está sendo imposto sobre a Terra e as vidas que aqui se encontram um processo de mudança e de transformação. E isso causa também caos para poder mudar, né? Para poder fazer essa transição planetária. É, e o processo evolutivo, ele também tem formas técnicas de funcionar aqui na nossa existência, Isso né? mesmo. O cosmos, ele tem processos técnicos e da mesma forma que qualquer profissional tem uma técnica para seguir um manual, né, de funcionamento, tudo, a gente também tem. Só que a Exatamente. gente, não todas as pessoas, uma boa parte a gente estuda isso antes de reencarnar e a gente esquece. Tem o processo do esquecimento, porque se a gente for lembrar dos processos de vidas passadas, tantas mazelas, tanto mal que já ocorreu, a gente não ia dar conta de estar aqui agora, né? Então, quando a gente tem essa forma técnica mais esclarecida, a gente consegue passar pelos desafios de forma menos dolorosa, mais leve. E é isso que a gente quer falar aqui E o hoje. poder de transformação está no saber como funciona. Se você sabe como funciona, você consegue transformar. Ou a gente continua traduzindo, que são dois conceitos interessantes que eu aprendi na teoria integral. Quando a gente transforma uma situação, ela deixa de ser totalmente diferente do que era anterior. Se a gente traduz essa transformação, se a gente traduz um processo kármico, a gente só repete ele com uma roupagem diferente. É igual a palavra mesa do português e table em inglês. Continua sendo mesa. Se o problema é a mesa, não adianta trocar de língua, trocar de vida, né? Tem que trocar o objeto, que é a mesa. Se ela que é o problema, tem que ser transformada, ser reciclada, né? Sim, Para muito que, legal. para que aconteça o processo de evolução consciencial. Isso, então é trazer luz à consciência de processos inconscientes, Isso que é a mesmo. maior parte, ó, a psicologia fala muito, né, do inconsciente, e muitas coisas, muitos registros dolorosos que a gente teve na infância fica no subconsciente, e às vezes algum mecanismo na vida, algum processo que alguém ativa, algo doloroso em nós vem à tona, um sentimento, uma raiva, uma emoção que reflete tudo que está no subconsciente. E isso aconteceu com a gente. Nós escolhemos nessa vida lidar com esse tipo de assuntos, situações, né, e nos foi presenteado o nosso reencontro, né? E junto disso vieram, né, os arquivos mentais e espirituais de outras vidas, tudo junto. Então eu já sei de duas vidas minhas, ela sabe de outras tantas dela. E aí isso fez com que a gente tivesse um período de turbulência, que nem no avião. Um período de turbulência que a gente está saindo agora, né? Principalmente por causa das partes mais negativas desses processos, ou chamadas inimigos do passado, de outras vidas, tanto reencarnados quanto ainda no extrafísico. Então, os inimigos nos acharam, porque a gente, né, começou a mexer com isso, e isso está causando um rebuliço na nossa consciência para a gente mexer e transformar nesse processo, né? Gente, mas foi uma escolha nossa antes de Isso. reencarnar com essa missão até para auxiliar, ajudar pessoas, né, a compreenderem maior que nós estamos fazendo aqui, E a né? transição planetária está urgentemente implorando a gente, todos nós, a olharmos para essa parte espiritual do mundo invisível, que não vai ser tão invisível daqui para frente, né? Sonhos, visões, né? Situações cotidianas vão tá assim, sob a luz da espiritualidade. Coisas muito malucas e estranhas para a grande maioria vão começar a acontecer,
e a gente precisa estar ciente do processo espiritual, né? Não tem como fugir. Se você acredita que o Wi-Fi está levando informação para o seu celular, você está se comunicando com pessoas de qualquer parte do mundo, do planeta, como que você não admite, né, esse mundo invisível, multidimensional, atuando, influenciando a nossa vida? Exatamente. E aí, quanto mais a gente nega, mais eles fazem as pessoas de fantoche. Exatamente. Infelizmente é assim. Então a gente veio para falar sobre as forças ocultas que atuam e prejudicam, né? Eu e o Fernando, a gente estudou muito a nossa vida individual, e nós dois, e a vida da nossa família. Eu pude perceber, e é muito falado sobre isso, né? Sobre maldição familiar, o processo que se repete, filhas que tendem a repetir karmas de mãe, e assim vai, né? Para trás, e se a gente não transformar, para frente, né? Por isso que hoje é muito falado em cura ancestral, algumas religiões falam de quebra de maldição familiar. E aí eu passei por algumas terapêuticas para poder compreender esses processos que ocorriam na minha família. Então eu me percebi repetindo o processo da minha mãe, minha irmã também. A minha mãe e meu pai se separaram, nós éramos crianças ainda, eu e meus irmãos, e foi um processo bem doloroso porque parecia coisa de novela mesmo, a separação dos meus pais, que virou uma novela onde a gente morava. Muita gente envolvida, muita gente dando pitaco, muita gente mais prejudicando do que auxiliando, um casal jovem com 4 crianças, porque a gente era toda escadinha, era 6, 8, 10 e 11 anos. Imagina, para um casal jovem, minha mãe super jovem, e tendo muito problema nessa separação. Aí foi um assédio espiritual absurdo, gente. E isso é processo kármico de vidas passadas, porque eles tiveram muitas perseguições. E o meu pai e minha mãe, pelo que eu lembro da minha infância, eles se davam muito bem. O meu pai tinha boas condições, era uma pessoa, nós estudávamos em escola particular, morando num bairro da periferia. Então, um dos piores bairros do Brasil. Era considerado um dos mais violentos que foi, na época, Eldorado, Diadema, vivia nos telejornais com criminalidade, e a gente sentia que a gente tinha uma certa proteção. E um processo muito conturbado que foi a separação dos meus pais, a gente tudo criança. E assim, a gente viu que, aí estudando profundamente, né, o karma da minha família teve muito assédio. E aí eu percebi também que tinha uma repetição kármica muito profunda de vidas passadas. Principalmente entre a sua mãe e sua avó, né? Eu consegui perceber, isso é uma hipótese muito forte, ainda não confirmei, de uma disputa religiosa de uma outra vida, né? Entre católicos e muçulmanos. Eu falo isso aqui com muito carinho por esse processo, que é bonito a gente ver e entender que, infelizmente, o ego, quando toma conta, né, junto com os espíritos, domina a pessoa, faz das situações, as pessoas fantoches nas situações, e eu consigo sentir um pouco desse processo religioso, de disputa religiosa entre essas duas pessoas, a mãe e a filha, e que não está só baseado na parte psicológica, emocional e de traumas da própria família, como a psicologia mostra. Isso tem uma causa invisível, entre aspas, assim, que a maioria desconhece. Né? Às vezes a pessoa odeia uma a outra sem motivo aparente. Você fala, gente, mas por quê? E tem assim, e a gente descobriu conversando com a família da Cíntia, discursos de inconformismo, de raiva, e não tinha lógica. E eu perguntava, rodeava, tentava achar a causa daquele mal-estar, e não tinha uma causa aparente, não tinha. Né? Então é importante que a gente saia dessa visão cor-de-rosa de que a maternidade sempre é uma coisa linda, iluminada, né, divina, porque uma boa parte da maternidade vem para poder fazer resgate kármicos de vidas passadas, de processos kármicos. Então pode ser que muitas mães vêm geram filhos que foram mais
conflituosos para poder, inimigos mesmo, para poder se reajustarem, se recomporem. E aí eu vejo que esse é o processo kármico da minha mãe e da minha avó. A minha mãe é filha única e tudo começou quando a minha mãe conheceu meu pai. Ela, aos 17 anos, engravidou do meu irmão, do primeiro filho, e resolveu casar com meu pai, e meu pai casar com a minha mãe, mas a minha avó nunca aceitou e nunca tolerou esse relacionamento. E o quanto que uma mãe que não abençoa a escolha de um filho, de uma filha, o quanto que isso repercute na vida de um filho, porque esse processo de dominação, né, acaba atrapalhando muito, e aí vai refletir em todos os tipos de relacionamentos desse filho, dessa filha. Uhum. E é tão maluco a história que esses dias atrás eu descobri, né, estudando um pouco sobre karma e montando meu curso de autoconscientização espiritual. Não estou vendendo aqui não, gente. A mãe e a filha, quando um filho é gerado, ele deixa células de si dentro do corpo da mãe, em várias partes do corpo, incluindo o cérebro e o coração. Em termos de espiritualidade e física quântica, imaginem você carregar dentro de si uma parte de um filho, de um outro ser humano. Aí entra a parte espiritual. Toda ação, todo pensamento, sentimento e energia que a mãe sente afeta o filho ou a filha e vice-versa. Então, olha o emaranhamento quântico desse processo de geração de um ser humano. Porque a mãe, em termos de espiritualidade, ela é um portal que traz um espírito de uma dimensão para essa dimensão. E pelo que eu venho estudando, esse processo familiar que existe no planeta Terra, de pai, mãe e nascimento de um ser através de uma mulher, para a gente trabalhar e desenvolver o processo de amor incondicional ao próximo. Então, se você, por exemplo, causou inimizade com outra pessoa, vocês nascem uma cuidando da outra. E lá antes de nascer, é escolhido quem vai ser mãe e quem vai ser filho ou filha, né? Então aí você nasce e é obrigado pela biologia a cuidar, a amamentar. E olha só que interessante, a ocitocina, que é um hormônio do amor, como os cientistas chamam, muita gente chama, é o hormônio que é liberado quando a criança está sendo amamentada. Imagina você amamentar um inimigo de uma vida passada. Olha só que fantástico esse esquema que foi construído para a gente melhorar como espíritos, por isso que a gente reencarna, porque lá do lado de lá não dá para fazer essa recomposição por causa das frequências, porque quando a gente tem frequências diferentes, a gente está em locais diferentes e não consegue achar aquele outro ser, não se encontram. Então a gente reencarna, fica chumbado no intrafísico, para poder, né, como se fosse correntes nos pés do espírito, para que ele se desenvolva e perdoe e melhore as relações e limpe esse karma, que assim a gente vai falar mais, né? Pois é, então esse processo, porque o núcleo de uma família é muito potente, é muito forte, né? O núcleo de tudo, na verdade, tá ali a força magnética. E se no núcleo familiar não existe algo, como que eu posso dizer, liberado entre as partes, algo fluido, isso vai dar um processo de atração, a gente atrai essas outras inimizades. Se um pai e uma mãe, um pai e um filho, qualquer relacionamento no núcleo não está bem resolvido, pode ir para o outro lado do planeta, que vai ter, pela carga energética, né, quântica, vai ter pessoas próximas causando aquele mal, para lembrar que aquilo precisa ser resolvido. Uhum. Isso chama-se campo mórfico, né? A ciência já descobriu, já deu nome para essa questão informacional que a gente carrega. Para onde é que a gente for, a gente vai construir uma realidade e atrair pessoas baseado nesse campo mórfico, né? Então hoje a gente está com o advento da internet, com muitas possibilidades de fazer essas curas, porque a gente recebe muita informação. O que a gente precisa se ajudar, chega no nosso campo, e é isso que aconteceu comigo. Eu fui sendo direcionada para locais, para escolas, para cursos ligados à espiritualidade, ligado ao processo psicológico, terapêutico, para poder fazer cura, porque o processo kármico familiar
que em algumas religiões chama de maldição familiar. Hoje se fala muito em cura ancestral. Estava refletindo na minha vida. Então, assim, fica algo mal resolvido. Eu comecei, aos 28 anos de idade, eu comecei a sentir muitas dores nos meus órgãos femininos, na época de menstruação. Depois de 2 anos investigando, aos 30 anos descobri a endometriose profunda e já passei por 2 cirurgias. Tudo isso é relacionado ao processo mal resolvido do meu feminino, e esse mal feminino vem da minha ancestralidade. Aí eu fui estudar profundamente a história da minha família e comecei a enxergar a dor da minha mãe, a dor da minha avó, e isso, se a gente não quebra, não resolve, vai passando de geração para geração, e é isso que a gente quer falar aqui. Agora, o que pega muito forte, se a mãe não abençoou a escolha da minha mãe, sendo certo ou não, porque todos nós temos o direito de fazer as nossas escolhas da nossa vida. Se a gente errar, se eu tô com o Fernando, e aí a minha mãe fica, né, jogando dardos negativos, que, nossa, não tem nada a ver, nossa, Cíntia, não sei o quê. Gente, isso chega, não tem como. Isso é maldição, infelizmente. É chato falar isso, mas é verdade. Isso é maldição. Isso é macumba. É magia negra contra uma pessoa que teoricamente você ama. Olha que loucura, né, a humanidade. Eu gosto da palavra loucura porque ela tem cura no nome, loucura. Então eu vou falar bastante desse nome loucura, que eu também passei pelo processo de loucura e me curei, né? E ela falando desse processo da bênção. Só para lembrar que bênção significa você desejar a felicidade do próximo, ou de um trabalho, ou de uma situação. Você deseja a felicidade, você joga bênçãos. Que o melhor aconteça para aquela pessoa ou situação. Isso é bênção. Independente da escolha dela. E ela tem o direito de errar, de cair, de se levantar, mas a gente não tem o direito de interferir nas escolhas do outro, né? Então, assim, a gente fez cursos também, muitos cursos ligados à espiritualidade. Eu lembro de uma fala do professor de um dos cursos que falou que o umbral, o que mais tem no umbral são mães. Está cheio de mães. Porque a mãe, ela tem uma certa dominação, ela quer determinar, né, o caminho do filho. Muitas mães que não se dão bem com as noras, tá interferindo aí na família que o filho está constituindo. Então, a humanidade está do jeito que está, justamente por conta dessa falta de lucidez desse processo kármico nas relações humanas. E essas dominações não é só dessa vida, isso é tramas kármicas, né? A Zíbia Gasparetto, que é uma escritora de livros espíritas, assim, para quem tiver interessado, pode ler, que ali vocês vão entender bastante sobre essas tramas que a gente vai levando de uma vida para outra, até o ponto de haver o corte ou a transformação, né, daquela situação. Nossa, você falou da Zíbia. A minha juventude foi muito, assim, lendo livros da Zíbia Gasparetto. São romances espíritas que trazem uma narrativa de contextos aí de muita perseguição, de muita inveja, de obsessão espiritual. Mas, gente, obsessão espiritual existe porque tem seres encarnados sustentando aquele processo energético. Então, isso que dá ruim as pessoas não se atentarem, fazem vista grossa nas relações, na intuição que sente quando algo não está sendo verdadeiro, não está bom. Aí a gente tem nossas carências, nossas fissuras, acaba levando relacionamentos que a gente sente que não é verdadeiro e tá ali, né? Na família, seguindo e tudo. E aí o que acontece? A pessoa, quando desencarna, que tem todo o panorama e vê que um câncer que ela teve, um acidente que ela teve, algo que foi destrutivo na vida dela, que causou dor e sofrimento, estava ali do lado dela, sendo uma pessoa mais próxima que ela imagina, prejudicando, jogando uma intenção muito negativa para que a vida dela não deslanchasse, para que ela não conseguisse atingir seus principais objetivos, para que ela não desse certo num relacionamento. Então, assim, a vida das pessoas, infelizmente, é em torno dessas obsessões espirituais. A maioria. Quem olha para fora, quem olha para o vizinho, quem olha para o outro e não cuida... Tem gente que passa uma encarnação inteirinha jogando dardos energéticos negativos para outro. Gente, fofoca, o que é fofoca? São dardos negativos em direção ao objeto da fofoca.
Então, assim, tem gente que vive em prol da narrativa da vida dos outros. A novela tá lá, ela tá assistindo e deduzindo e falando e tudo. Então, ela passa uma vida sem viver a sua própria vida, vivendo a vida dos outros. Infelizmente, é isso. A gente sabe, a gente vê nas telenovelas que é o que acontece. Se a gente olhar para a Idade Média, para alguns séculos atrás, que era totalmente dominado pela monarquia, o quanto que as damas, né, de companhia queria estar no lugar da rainha, o quanto que cada um queria estar no lugar do outro, puxa tapete, que é o relacionamento do outro. Gente, isso tudo é a vida até hoje. Tudo se repete. Então a gente está querendo trazer a consciência para a gente parar de florear, parar de ter essa visão cor-de-rosa, que, a família, que, nossa, que a mãe também erra muito, né? E só que a gente está querendo direcionar todos para a linha do perdão, porque foi isso que Jesus veio falar sobre perdoar 70 vezes 7. Mas como que eu perdoo? Eu não sei nem o que eu tenho que perdoar. A gente tem as leis humanas, certo? Isso mesmo. E a gente tem leis cósmicas, lei de causa e efeito, é uma delas. Então, quando a gente compreende as leis cósmicas, a gente compreende o nosso papel e que tudo aqui é um teatro para você se observar através das relações e do outro, a gente para de exigir muito do outro, de criar expectativas, né? Porque, assim, teoricamente falando, em termos do que Jesus ensinou e tal, o amor incondicional simplesmente e ele libera todo mundo ser o que quiser ser. E você continua amando incondicionalmente aquele ser, mesmo ele estando negativo em algumas situações. Você pode se afastar, mudar de planeta, mas eu continuo amando essa pessoa, só que você não gosta daquele comportamento específico, daquele período, ou daquela vida, né? Quando a gente pensa em termos de várias vidas, aquela vida não deu, vai ficar para a próxima, né? E no caso aqui, na urgência, que eu falei um pouco no início do vídeo, a urgência é a transição planetária. Então, assim, pessoas, consciências que ainda estão atuando de maneira trevosa, negativa, destrutiva, elas vão ser retiradas, né, do planeta logo, logo. E esse é um chamado para que a gente entenda esse mecanismo de karma, para a gente se desvincular dos processos negativos, de querer vingança, de querer justiça, de querer isso, e olhar para si, né, e fazer o auto-perdão, e perdoando, quando a gente faz o auto-perdão, automaticamente a gente já perdoa o outro e deixa ele com a loucura dele. E a gente trata a nossa loucura, a gente cura a nossa loucura, né? Então, o processo kármico, assim, da minha família, da dor do feminino, tá muito envolvido, assim, com essa não aceitação das escolhas do próximo, né? A minha mãe, muito jovem, escolheu casar com meu pai, quando engravidou, aos 17 anos de idade, e não teve a bênção da minha avó. Foi morar próximo da família do meu pai, teve todo um enredo em cima de tudo isso, e também teve a atração de pessoas que não eram muito adeptas à vida que meu pai e minha mãe levavam. Eles tinham meu pai tinha um ótimo emprego, conseguiu colocar 4 filhos numa escola particular. A gente teve algumas facilidades e com certeza é por mérito dele. Ele estudou, ele conquistou, ele cresceu na área da aviação e isso acabou incomodando pessoas próximas. E então, assim, já não tinha a bênção da minha avó em relação ao relacionamento, né? A minha mãe não foi liberada, assim, não foi assim, tudo bem. Aí já tinha uma pressão contrária. Aí, o que acontece? Os dois na ingenuidade, os dois lá num relacionamento, eles se gostavam muito. E só que aí tinha todo como que eu posso dizer? Uma plateia ali olhando, observando. Tanto encarnado quanto desencarnado, essa Sim, plateia. porque essa plateia vem de outras vidas. E aí começou a ter muita pressão extrafísica e os dois começaram a ter muitas discussões. O meu pai começou a ficar muito em bar. Aí nas bebidas existe muito assédio, muita obsessão pelos espíritos. E aí
a família foi se desconstituindo, tendo muita dor, sofrimento, até que eles se separaram. Eu tinha 10 anos de idade, o mais velho tinha 11 e os mais novos 6 e 8. Nós éramos escadinha e a gente recebeu toda a pressão. Gente, é muito triste ver uma família, um casal que se ama e começa do nada, dá tudo errado, uma pressão muito forte, desentendimentos, brigas e crianças envolvidas e uma plateia assistindo e falando e dando palpite, e julgando e condenando. Imagina a pressão energética em cima dessa família. E foi o que aconteceu, eles se separaram. E aí, tudo isso desencadeou um processo psicológico em nós 4. Não tem como, a criança, ela absorve todos os conflitos dos pais. Lembra que eu falei das células, né? Então, absorvem tudo diretamente. E aí dá problema nos relacionamentos afetivos amorosos, dá problema nos relacionamentos próximos. E eu comecei a identificar que o que a minha mãe passou com meu pai, eu estava passando na minha vida, minha irmã passou, processos de escândalos a gente passou, processo de interferência em relacionamento amoroso a gente passou muito forte. E aí eu fui estudar, nós estudamos profundamente tudo isso e 90% é por conta de assédio. Exatamente. Obsessão, principalmente de pessoas que não querem ver o bem de um casal. Se vocês soubessem a potência que é um casal que se gosta, a potência para o cosmos, para o planeta, é muito forte. E aí, pessoas que são imaturas, que não se conhecem, que são mal resolvidas, que não têm amor próprio, vão querer interferir na vida desse casal. E é o que aconteceu com meus pais, o que aconteceu comigo e com o Fernando, até que a gente conseguisse virar a chave. Demorou muito assédio, ainda tem e vai ter sempre, porque as pessoas são doentes, mas quando a gente tem a consciência do processo, a gente consegue impor limites, se posicionar, senão a gente fica sendo marionete de assediadores. Não ficar com raiva dos parentes ou das pessoas que tentam interferir, que eu aprendi também estudando esse processo, praticando o processo de espiritual, da espiritualidade. E no caso aí que a Cindy estava contando do não gostar da avó com o sogro, né? Não, com o genro. Eu sempre confundo essas coisas. Com o genro, eu consegui perceber nas conversas que tem uma questão aí de religiosidade de outras vidas. No nosso caso, a interferência veio também devido a questões políticos e religiosas de outras vidas. É muito maluco esse negócio. Fica o restinho ali, ó. Não é que eu vou brigar por causa de uma religião X e ela com outra, mas os conflitos que vêm, as pessoas que chegam, estão relacionadas a essas brigas ideológicas do passado. Ideológicas e emocionais, porque né, muita gente entra emocionalmente nas religiões e vira até guerra o negócio. Então tem emoção envolvida, né? E quando... Assim, tudo que a gente observar que está acontecendo no macrocosmos, no meio político, no meio religioso, a gente está vendo, né, as guerras que tem entre Ucrânia e Rússia, lá no Oriente Médio, toda essa questão macro acontece igual no microcosmo, nas nossas relações, no trabalho, na família, nas relações próximas. Gente, o que acontece em cima acontece embaixo, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, com lucidez, para a gente evitar que o negócio degringole, que o negócio cresça, porque cresce, infelizmente, com a falta de compreensão, de consciência, as coisas tendem a piorar e gera o quê? O que a gente vê na humanidade. Câncer crescendo cada vez mais. O câncer nada mais... A ciência já fala que existe mágoa, né? Já existe o processo de mágoa. Relacionado ao câncer, né? Relacionado ao câncer, é o processo psicológico da mágoa. Mas também é muito envolvido um processo espiritual. Porque o espírito, se ele está doente, se ele está com dor, ele vai atrair espíritos ali para sugar a energia de quem está com dor, de quem está doente, vai sugando, criando processos, feridas na alma que uma hora vai chegar na parte física. Isso é o processo caótico da energia, né, daquele trauma específico ou daquela condição negativa que chega no corpo
e responde como um câncer, né? Que é um alastramento de células doentes, multiplicando sem controle, assim, né? Destruindo e tomando conta de todo o corpo físico, né? É, e eu nunca, assim, me conformei com o processo do câncer do meu pai, do meu avô, eu, assim, simplesmente teve. Não, eu fui querer entender o processo kármico envolvido em tudo isso e tem tudo a ver com os processos das tramas da família que aconteceu em torno, né, do relacionamento, pelo menos do meu pai, em torno do relacionamento dele com a minha mãe. Eu passei por várias terapêuticas porque eu estava repetindo processos kármicos da minha mãe na minha vida, altos e baixos financeiro, que é o que acontece com a grande maioria que não tem consciência. E quando tem muitos altos e baixos financeiro tem uma contraparte, um outro lado que está prejudicando, né, as nossas vidas, que a gente não, às vezes está no invisível, a gente não vê, está oculto. Esse lado que prejudica a nossa vida tá tendo um ganho de alguma forma. Até que a gente tome consciência e desfaz toda essa magia, essa energia que tá presente ali. Porque, gente, tudo é uma simbiose. Aonde eu tô tendo perda, tá tendo ganho de uma outra parte. Mas essa outra parte é um ganho ético? Como foi a conquista desse lado, dessas pessoas? E aí eu comecei a perceber que eu repeti esse processo kármico. Meu pai e minha mãe começaram a ter muitos prejuízos financeiros, né? A vida começou a ter muitos prejuízos mesmo, a ponto de depois teve despejo, teve perdas, muitas perdas, e eu repeti o karma do meu pai e da minha mãe. E aí eu fui ver que eu estava envolvida em contextos que estavam no oculto, eu lá com a minha ingenuidade, aquele amor aberto, achando que estava tudo lindo, maravilhoso, porque eu estava num ambiente que se dizia espiritualizado, eu estava tendo um tipo de, como que eu posso dizer, de projeto na minha vida, que eu me dediquei, mas estava tendo umas tramas ocultas muito fortes na minha vida para me prejudicar, para eu não conseguir atingir alguns objetivos meus, né? Isso no mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? Que você foi transferido da vida privada, familiar, para o mundo do trabalho, as tramas, né? Isso. Em algum contexto vai pegar. Tem gente que é na família mesmo, mas tem gente que é no trabalho, é num relacionamento afetivo amoroso. Às vezes a pessoa ela não consegue sustentar um relacionamento amoroso com a pessoa que era ideal para ela. De repente ela não dá certo, se afasta e está envolvida com uma pessoa que não tem muito a ver. Né? E não consegue entender por que não deu certo. E a gente, agora, o momento dessa transição planetária é a gente ter lucidez, não dá mais. Porque senão, uma hora a conta chega. E a conta chega às vezes numa doença ou num acidente. Não era para ter tanta gente assim com câncer, tanta gente tendo acidentes fatais. Isso tudo é processo de forças ocultas, o extrafísico atuando. E a gente precisa olhar para isso com mais critério. A vida tem critérios evolutivos para que a gente caminhe com mais satisfação. Não é para ser desse jeito que tá. Pois é, isso, olha que loucura. Coletivamente falando, tem um exemplo que eu estou começando a estudar sobre o complexo de vira-lata da cultura brasileira, e ao mesmo tempo tem um cara chamado Elton Euler, que eu gosto muito dele, que trabalha muito o processo de codependência. E ele fala muito que o Brasil é um dos países que mais endividados no planeta, se não mais, né? Não, tem outros. Mas assim, a dívida, tanto individual quanto coletiva do país, é muito alta. Muita gente endividada no Brasil. E isso está ligado, que eu estou percebendo, com o complexo de vira-lata, do coitado. O coitado que está sempre devendo os outros. Olha só, isso tem um outro livro também espírita que eu estou lendo, que está me mostrando como foi e está sendo o processo espiritual do Brasil. Pelo Brasil ter sido escolhido para ser o coração do mundo, A pátria do evangelho. que vai seguir, que vai dar sequência nos planos de Sananda, né? Ou Jesus Cristo, vem sendo atacada desde, sei lá, desde 1500 até antes ali. E o negócio, as trevas dominavam muito.
E o processo de caminhada da nação brasileira foi muito positiva. Eu achei que era muito negativo, muito feio. E não, pelo contrário, o tanto de ataque que a nação sofreu, isso a gente até caminhou bem em termos de nação. E por que eu estou falando disso agora do coletivo? Porque nós fazemos parte dessa caminhada. Né? Olha só, nós fazemos parte dessa caminhada. E toda essa trama, e essas tramas que vêm lá da Europa, vêm de outros corpos, principalmente a Europa ali, que o negócio ficou brabo na Idade Média, muitos reencarnaram aqui. Na Rússia também, pelo que eu fiquei sabendo. Muita gente do processo bolchevique ali, dos comunistas, vieram para cá, para as Américas e muito aqui para o Nordeste brasileiro. Então, essas histórias vieram com cada indivíduo, com cada ser humano. E o que a Cíntia falou até agora tem a ver com a trama de uma monarquia inglesa na Idade Média lá, e eu estou conseguindo identificar alguns papéis, alguns movimentos idênticos com o que aconteceu, porque a gente já sabe o nome da vida que eu tive lá, que ela teve, e alguns personagens envolvidos, e é incrível a quantidade de semelhança que tem nas tramas e nas relações. A gente tem bastante informações, dados durante a nossa pesquisa, né? A gente pesquisou profundamente e pelo interesse de autoconhecimento, gente, quanto mais a gente tem interesse de melhorar na vida, de evoluir e de sair dessas tramas, dessas repetições kármicas, mais amparo a gente tem, mais a gente vai tendo informações pelos sonhos, pelas projeções da consciência, pelo lado intuitivo, vai abrindo, só que aí a gente precisa ter coragem para enfrentar, se posicionar, porque muita gente que acaba, as verdades vêm à tona, a gente acaba desmascarando, as máscaras caem de certas pessoas, né, envolvidas com a sua vida, e aí essas pessoas vêm com tudo porque elas não querem. Uma que não querem perder a sua energia, não querem perder, que chupam lá de canudinho tudo que você tem para oferecer. Outras porque também não querem que sejam desvendadas toda a mentira que ela teve, né? Construiu com o seu relacionamento. Então, assim, eu acho que a desilusão é a coisa mais libertadora. Eu gosto de me desiludir, porque pelo menos quebra uma energia caótica que fica ali presente, a gente não sabe o que está acontecendo, nossa, por que não dá certo isso? É gente com má intenção ali, ó, todo dia pensando, nossa, tomara que não aconteça isso, ou que aconteça de outra forma. Do jeito que aquela outra pessoa quer e deseja. Isso, e aí cada um tem seu livre-arbítrio, só que a vida é lei de causa e efeito, uma hora a conta chega, depois as pessoas não sabem o que está acontecendo, né? Porque que surge uma doença do nada, perdeu o carro, perdeu isso, às perdeu vezes aquilo. A tristeza vem nas pessoas mais queridas, né? Infelizmente é assim, então a gente precisa estar cada vez mais lúcido para isso, e se posicionar é muito importante, gente. Principalmente o pessoal fraterno, né? Que a gente vem conversando bastante, eu venho estudando muito sobre o cardiochakra e tal. E quem tem essa fraternidade, essa bondade, essa doçura com a vida, normalmente é engolido nessas tramas. Infelizmente, sim. Né? Porque a energia feminina, né? Que é essa energia da doçura, a energia do cardiochakra, do coração, ela é, como é que você falou mais cedo? Moldável, não. Ela é um pouco passiva, não no sentido negativo, porque a fraternidade ela não agride, ela não vai para cima, e isso causa a invasão de outras consciências e de outras energias em pessoas fraternas, que não conseguem reagir, não conseguem ser assertivas e usar de uma agressividade sadia. Ou bate de uma vez e acaba com tudo e machuca o outro, ou então fica passivo e é dominado. Ou domina ou é dominado. E tem o caminho do meio, tem o caminho do autoposicionamento, do auto-amor, como dizem, né? E tem que ter coragem para evoluir, coragem para se posicionar, porque depois, senão você que vai se tornar o assediador. Porque quando a gente desencarna, a gente vai ter o panorama da nossa vida. O processo evolutivo vem, o conhecimento vem, a informação vem, não tem, cedo ou tarde chega. E se você depois, você vai deixando, vai se machucando,
Só que aí, uma hora que você tiver algum prejuízo maior, você vai ficar com muita raiva. Por que eu deixei? Por que aqui? Aí você vai assediar a pessoa que te causou mal. Aí fica nessa recorrência kármica, Isso. né? Olho por olho, dente por dente. Normalmente no umbral, né? Em lugares não muito gostosinhos de ficar. E às vezes o problema também é desencarna uma das partes e um assediando o outro, né? De locais diferentes, mas isso é só a carne tá aqui, mas para o tempo e espaço não tem distância, né? Então a gente quer chamar atenção aqui para a gente entrar no fluxo do amor. O Brasil tem um propósito muito grande com essa transição planetária, é a bola da vez, né? E a gente está também fazendo pesquisas muito importantes relacionadas ao papel do Brasil na cultura. Gente, eu como uma mulher negra, a mulher já tem a dificuldade toda, né? Do karma da humanidade, que a gente está buscando trazer o nosso poder pessoal, fazer valer. E aí a mulher negra, mais difícil ainda, da periferia. Fui estudar em ambientes onde, na verdade, desde a minha infância, eu sempre estou envolvida em meios de pessoas brancas, relacionamentos muito com pessoas brancas, mas na maior parte das vezes foi tranquilo, eu sempre tive grandes respeitos. Foram muitas, assim, pouquíssimas pessoas que eu senti que tinham um certo preconceito, sabe? Um racismo muito, assim, escancarado. Tem um racismo velado, é estrutural, a gente já sabe, mas a maldade mesmo foram poucas. Só que num ambiente de estudos acadêmicos mais elevado, da consciência humana, eu percebi que ali para mim foi muito difícil enquanto mulher negra e um ambiente mais elitizado. E aí foi quando eu comecei a despertar que tinha algo muito errado, né? E comecei a observar a humanidade, e também começou a vir à tona pelas redes sociais toda essa dor. E o Brasil, gente, o Brasil tem esse contexto do racismo, e a gente na cultura está descobrindo o samba. O samba é um patrimônio imaterial do Brasil. Então é através das canções do samba, dos instrumentos, do batuque, do tambor e de toda a orquestra sinfônica que envolve o samba, a gente faz grandes curas. É muito incrível. Isso mesmo. É muito incrível. Porque o samba, a maior parte das composições falam de amor e de perdão. E o samba está envolvido com a escravidão. Então, os escravos falando de amor e perdão, sabe? As pessoas, né? Oprimidas, ex-escravos, mas que a escravidão ainda continua no inconsciente coletivo. Mas e como a gente sabe que a classe social mais favorecida, vamos dizer assim. Mais favorecida? A mais favorecida ainda ela escraviza. Isso. E ela ainda persegue a menos favorecida. E essa menos favorecida, nos ambientes de trabalho, elas estão nos hospitais, elas estão nas grandes cozinhas, creches, elas escolas. Estão servindo a maior parte dessas pessoas mais favorecidas. E ainda recebem, né, recebem aí a chapuletada, a discriminação racial. E aí esse pessoal vai pro samba para poder fazer as suas curas, para poder trazer aquela alegria, limpar a sua alma, psicosfera, a sua alma, o seu espírito. E é esse pessoal mais fraterno, trabalhador. É lógico que tem em todas as classes sociais, de todos os tipos de pessoas, mas a gente precisa olhar para o nosso karma, o karma da nação brasileira, né, de forma mais evolutiva. É isso que a gente queria trazer aqui, né, para vocês. O que mais que você quer falar? Eu acho que só, né? Senão fica muito longo esse bate-papo. O perdão vai ser a nossa grande fala aqui. A gente olhar para o perdão, mas para a compreensão do perdão multidimensional. Porque esse perdão religioso, ninguém entende muito. Ninguém consegue, né? Vai sempre para a missa
para perdoar ou para as religiões para perdoar, mas Continua sentindo raiva do outro. raiva, né? porque a gente vê, nossa, eu perdoo, mas tá tudo repetindo, tudo acontece, que raiva, que isso, que aquilo. E o perdão multidimensional é muito esclarecedor. E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Tá bom. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.